Olá! A redação do Enem parece um bicho de 7 cabeças para você? Pois hoje a gente vai desmontar esse monstro, peça por peça, e mostrar que, olha, com a técnica certa e um pouquinho de estratégia, a nota 1000 é totalmente possível. Vamos nessa? Então, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Aprova. A gente está aqui junto nessa jornada para desvendar de vez o que uma redação nota 1000 realmente exige. E pode esquecer essa ideia de um segredo misterioso, viu? O que existe, na verdade, é um método, uma estrutura que qualquer um pode aprender e dominar. E para isso, esse aqui é o nosso mapa do tesouro. A gente vai começar pelo esqueleto, a estrutura. Depois, a gente sobe para o cérebro, que é o repertório. Em seguida, a gente vai para o coração do texto, a argumentação. E para fechar com chave de ouro, a gente fala da proposta de intervenção, que é a chave para a nota máxima na competência 5, e, claro, um alerta final sobre aqueles erros que, nossa, ninguém pode cometer. Bom, tudo começa por aqui. Entender a base, sabe? A arquitetura do texto. É o primeiríssimo passo para construir algo que seja sólido e convincente. Porque, pensa bem, sem uma boa estrutura, até as ideias mais geniais podem acabar desmoronando. O Enem pede exatamente isso, um texto dissertativo argumentativo. O que isso quer dizer na prática? Que não basta só jogar um monte de ideias no papel. Você precisa defender um ponto de vista claro, que a gente chama de tese, usando argumentos fortes e, lá no finalzinho, apresentar uma solução prática para o problema. Então guarda aí, ponto de vista, argumentos e solução. Esses são os 3 pilares. Agora vamos para o cérebro do nosso texto, o repertório sociocultural. É exatamente aqui que a gente separa as redações que ficam na média daquelas que chegam na nota 1000. É a sua hora de mostrar conhecimento de mundo e, o que é mais importante, mostrar que você tem autoria, que você pensa por si. E para isso, é fundamental entender a diferença entre o que a gente chama de repertório de bolso e um repertório produtivo. O primeiro é aquela citação coringa, sabe? Super genérica, que os corretores já estão cansados de ler. Já o repertório produtivo não. Ele é específico, ele está conectado de verdade com o tema e ele realmente enriquece a discussão. É ele que mostra que você domina o que está falando. Para um repertório ser considerado bom, ele precisa de 3 coisinhas. A primeira, ele tem que ser legitimado. O que isso significa? Que a sua referência precisa vir de uma área do conhecimento que seja reconhecida. Pode ser da história, da filosofia, da sociologia, um filme, um livro, uma pesquisa científica. O importante é ter uma fonte com credibilidade, certo? O segundo critério é a pertinência. Gente, não adianta nada citar um filósofo super famoso se a ideia dele não tem uma conexão clara, direta com o tema que está sendo discutido ali. A referência precisa conversar com o assunto, precisa fazer sentido dentro daquele contexto específico da redação. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais importante de todos, é o uso produtivo. É aqui que a sua autoria realmente brilha. A citação não pode ser só jogada ali no meio do parágrafo. Ela precisa ser usada para construir o seu argumento, para dar força para a sua tese. Ela tem que se tornar parte do seu raciocínio. E pronto, chegamos no coração do texto, a argumentação. É aqui que as ideias são selecionadas, organizadas e conectadas para, de fato, convencer quem está lendo. A famosa competência 3 avalia exatamente isso, a força e a lógica do seu raciocínio. Uma argumentação poderosa não nasce do nada. Ela exige que você selecione os fatos certos, que organize as ideias de forma lógica e, principalmente, que interprete tudo isso. As ideias precisam fluir, uma levando a outra, sabe? Construindo um caminho bem claro que vai sustentar a sua tese do início ao fim, sem nenhuma contradição no meio do caminho. Agora, vamos falar de uma parte que é exclusiva do Enem e que sozinha vale 200 pontos. A proposta de intervenção. Muita gente encara isso com medo, mas o segredo é pensar nela como um checklist técnico e não como um desafio de criatividade. É mais simples do que parece. A grande questão é, como que a gente garante a nota máxima aqui? Bom, a resposta está em responder a 5 perguntas fundamentais e, claro, um ponto que é regra de ouro da prova: sempre, sempre respeitar os direitos humanos. E aqui está o segredo. É uma receitinha de bolo. Os 5 elementos obrigatórios são ação, agente, meio, efeito e o detalhamento. Se a sua proposta tiver esses 5 componentes bem definidinhos, os 200 pontos na competência 5 estão praticamente garantidos. É um verdadeiro passo a passo para o sucesso. Vamos ver como esses 5 elementos funcionam na prática. Olha só, o agente é o Ministério das Mulheres. A ação é oferecer um auxílio. O meio é por meio de um depósito.
O efeito, ou seja, a finalidade, é tornar as mulheres mais independentes. E por fim, o detalhamento, que aqui explica a função do agente. Viu como tudo se encaixa direitinho? Agora, vamos para a parte mais séria. A gente já viu como construir uma redação nota 1000, mas também precisamos saber exatamente o que pode destruir todo esse trabalho e, no pior dos casos, levar uma nota 0. Atenção aqui. Fugir totalmente do tema, escrever um texto com menos de 7 linhas, copiar trechos dos textos de apoio, desrespeitar os direitos humanos ou qualquer tipo de assinatura na prova, são erros fatais. Conhecer essas regras é tão crucial quanto saber argumentar. Então, esses erros devem ser evitados a qualquer custo. Combinado? E para a gente fechar, quero deixar essa mensagem com vocês. A nota máxima não é um bilhete de loteria, não é sorte. Ela é o resultado de um processo, de entender a técnica, de aplicar a estratégia e, acima de tudo, de praticar. Praticar muito. É um objetivo que, com dedicação, pode ser alcançado. É isso, pessoal. Eu espero que essa nossa conversa tenha iluminado o caminho para a redação perfeita. Continuem firmes nos estudos e contem com a gente. Bons estudos e até a próxima! A Prova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.